no capítulo anterior, então nós vimos que Jesus definiu então sua equipe de trabalho e passou as orientações básicas para que eles exercessem então esse trabalho, os 12 discípulos que foram selecionados. Aí, passada essa etapa, né, então Jesus, terminado isso, partiu e voltou a ensinar e a pregar nas cidades deles. Nesse período, João Batista, que estava preso praticamente desde que batizou Jesus, ele não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha nada para se informar, então ele só ouvia determinadas coisas, né? E certamente as coisas chegaram distorcidas. Aí vocês vejam bem como o diabo opera, né? João Batista, quando batizou Jesus, se vocês recordam bem quando nós analisamos esse texto, ele estava convicto de que Jesus era o Filho de Deus já desde que ele chegou ali. Ele sabia de toda a história, ele era primo de Jesus. Ele sabia da concepção, sabia do nascimento, do crescimento de Jesus, de toda a história, da fuga para o Egito, tudo isso ele sabia. E ele vinha preparando o caminho, né, para Jesus. E quando Jesus chega lá para ser batizado, ele se mostra sem dúvida alguma de que aquele era o Filho de Deus. Tanto que ele questionou, né, que quem devia estar sendo batizado era João por Jesus e não o contrário, né? E agora aqui ele se mostra em dúvida, ele manda mensageiros para Jesus questionando se Jesus era mesmo aquele que se havia de esperar. Então vejam só a mudança, né, que aconteceu, certamente por informações que chegaram e que orquestradas pelo inimigo para colocar dúvida no coração de João Batista. Então Jesus simplesmente responde com um resumo do que ele vinha fazendo, né? Então ele manda informar João Batista que estão sendo promovidas curas, libertações, né? Pessoas estão sendo ressuscitadas e o evangelho está sendo levado a todos indiscriminadamente, inclusive para os pobres. E aí então ele manda avisar isso para João Batista e conclui com um puxãozinho de orelha. No versículo 6 ele diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? Ou seja, se tinha alguma dúvida no coração de João Batista, Jesus estava deixando bem claro aqui, né, que bem-aventurado aquele que não tem dúvida. Por outro lado, né, despachados os mensageiros, aí Jesus dá um testemunho com relação a João Batista, né, mostrando que ele é um profeta, né, e que ele foi efetivamente preparado para fazer a preparação do caminho até que Jesus chegasse efetivamente e começasse o seu ministério. E aí no versículo 10, inclusive, é citado, né? Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E aí Jesus faz uma comparação que ao mesmo tempo ele mostra o quão importante foi João Batista e coloca que mesmo assim tão pequeno ele é perto daqueles que estarão no céu, né? O versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então quer dizer, ele coloca João Batista no nível terreno, no ápice, lá em cima, e ele diz que no reino dos céus, o menor que estiver lá no reino dos céus ainda é melhor que ele. Então vejam só a responsabilidade, né? João Batista sendo colocado como o ser humano top que existia naquela época, né? E mesmo assim dizendo que no reino dos céus o mais simples, o menor de todos ainda é melhor que ele. Na sequência, né? Então
Jesus começou a mostrar algumas cidades por onde ele já tinha passado e feito algumas obras e ressuscitado pessoas e mostrado diversos milagres, e começa a dar o seu puxãozinho de orelha. Por quê? Porque são cidades que viram as coisas acontecerem e não se arrependeram, continuavam em pecado, continuavam longe de Deus. E aí ele inclusive faz algumas comparações em algumas cidades. Ele compara com Tiro e Sidom, onde ele não tinha feito nenhuma obra, e ele coloca que haveria menos rigor no juízo com essas cidades do que com essas outras cidades por onde ele havia passado, no caso Corazim e Betsaída. Também com relação a Cafarnaum, ele compara com Cafarnaum também nesses mesmos moldes com Sodoma, e diz que haveria menos rigor com Sodoma do que com Cafarnaum. Por quê? Sodoma, quando a gente falar no Velho Testamento, a gente vai entrar nessa história, né? Mas Sodoma foi destruída, tanto pecado que tinha lá. Inclusive, Deus deu muitas chances para que fosse mostrado que havia pessoas boas lá, e na prática não se conseguiu mostrar mais do que a família de Ló, né? Que foi a única que foi tirada de lá, e o restante então pereceu. Mas é uma cidade assim, bem pecaminosa. E agora vejam assim, a que ponto Jesus faz essa comparação, então, que onde ele andou mostrando que ele é filho de Deus, deixou provas incontestáveis através de curas, de vários milagres, e essas pessoas não se arrependeram mesmo assim. Em Sodoma nada disso aconteceu. Em Sodoma já era uma cidade pecaminosa, onde não se tinha nada visual, né? Só se tinha Ló remando contra a maré e dando o seu exemplo e tal, mas numa questão de conceito de vida, de palavra, né? Do que ele podia falar com relação a Deus. Então não houve assim, o nível de informação visual que os milagres de Jesus trouxeram para Cafarnaum. E então Cafarnaum, mesmo com assim, essas provas incontestáveis de que Deus estava entre eles, não se arrependeu. Então é nesse sentido que há essa comparação com Sodoma. Sodoma não teve tanta informação, foi punida, fez tudo errado, não se arrependeu, foi destruída. Mas ela não teve o que Cafarnaum teve em termos de demonstração divina. E Cafarnaum também não está se arrependendo. Então por isso que Jesus faz essa comparação, colocando, diz, olha, vocês vão ser muito mais cobrados do que foi Sodoma, porque Sodoma não teve a informação que vocês estão tendo aqui, e nem estão vendo os milagres, nem estão convivendo com o Filho de Deus. E aí no final, né, Jesus também faz no versículo 28, é um versículo bem interessante, que eu gosto bastante, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu destaco esse versículo especialmente, mas continua no 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui virou até um hino evangélico, né? Essa parte do texto. Aqui primeiro é importante esclarecer para quem não sabe o que é o jugo, né? O jugo é a canga do boi, quando tem uma junta de bois e aí vai aquela peça de madeira em cima do pescoço unindo os dois, que é para eles não andarem diferente um do outro. Então aquele peso que eles carregam, né? A Bíblia usa aquilo com dois sentidos. Aqui ele está usando como um fardo, né? Porque é pesado, mas a gente vai ver em outras situações essa questão da comparação com o jugo. Ela é também quando se fala do jugo desigual, né? O jugo é feito para que a junta de bois ande junto e não fique um para cada lado, ou um andando mais rápido que o outro. Então eles acabam se obrigando a andar na mesma passada. Então, do capítulo 11 era isso. Então depois retomamos com o capítulo 12.